A curiosidade humana sobre tudo que o cerca é tão antiga quanto a sua própria existência. Qualquer saber humano é hoje chamado de ciência. Ciência é uma palavra derivada do latim scientia, que significa conhecimento, saber. No geral, a definição de ciência está diretamente relacionada com o estudo da natureza e tudo que nos rodeia. Nesse contexto, é possível concluir que a ciência está em constante desenvolvimento e que surgiu juntamente à capacidade de raciocínio do ser humano. No sentido de reforçar tais informações, é possível citar várias passagens científicas que contribuíram para a formação do mundo atual. Começando com o homem primitivo, há milhões de anos, inventou a roda, assim que percebeu os efeitos do movimento, que hoje é estudado pela física. Ainda na pré-história, desenvolveu técnicas para conseguir fogo, depois de o ter descoberto através de fenômenos naturais que podem ser explicados também pela química. Armas surgiram para a caça e para promover proteção contra predadores, situações que narram as interações interespecíficas da época, que são a base para a biologia. A história da ciência não é algo novo. Estudando a fundo, podemos viajar a milhares de anos atrás, mais especificamente no Egito Antigo, onde os conhecimentos sobre astrologia, geometria, arquitetura, medicina e principalmente os conceitos matemáticos tiveram grande desenvolvimento. Tais conhecimentos científicos eram, naquela época, muito associados às vontades divinas e à mágica. Segundo o livro Para Compreender a Ciência, uma Perspectiva Histórica, foi na Grécia Antiga, no período que se estendeu do século VII ao século II a.C., que, pela primeira vez, o pensamento científico-filosófico tornou-se abstrato e surgiram tentativas de explicar racionalmente o mundo, em contraposição às explicações míticas produzidas até então. A busca pelo conhecimento, por alguns pensadores no passado, teve grande influência no conceito da ciência na atualidade. Na Grécia Antiga, havia muitos homens sábios que questionavam o mundo constantemente. Thales, por exemplo, dizia que tudo no mundo pertencia aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Através dessas discussões, os gregos conseguiram formular ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos debateram sobre inúmeros temas. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco em explicar fenômenos usando a razão e a lógica se tornou a base para um método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje. Nomes como Pitágoras, Galileu Galilei, Isaac Newton, dentre outros, são lembrados e citados como parte dessa história. Numa linha cronológica, Pitágoras, filósofo grego, nascido na ilha de Samos, viveu no século VI a.C., na busca da compreensão dos fenômenos do mundo, procurou explicar como se compunham o mundo e as coisas nele existentes. Associava tudo o que existe no mundo aos números e à matemática. Elaborou teoremas, o mais famoso leva seu nome, dentre outros estudos como a astrologia. Demócrito, nascido em Mileto no século IV a.C., caminhando sob a areia da praia, observou que o solo era formado por milhões de micropartículas, e se questionou se a água também não era formada por partículas minúsculas. Mais tarde, ao partir uma maçã ao meio, Demócrito imaginou se ela também não seria formada por grãos de maçã, assim como os grãos de areia. Assumiu então a hipótese de que tudo no mundo era formado por partículas indivisíveis. Naquela época, não existiam experimentações.
e é a grande diferença entre a ciência daquela época com a chamada ciência moderna. Também não existia tecnologias capazes de comprovar e nem de desmentir tais teorias. Por isso, a aceitabilidade dos ideais pela sociedade dependiam da influência daquele que propunha esta hipótese. A partir daí, as hipóteses atômicas foram abandonadas por quase 2 séculos. Porém, foi retomada no século XVII a partir das obras dos cientistas como René Descartes e Isaac Newton, que tentaram explicar a vinculação de partículas que formam a matéria, através dos antigos ideais gregos. Nesse período, já estava acontecendo no mundo a chamada Revolução Científica, que teve início no século XVI e prolongou até o século XVIII. 2 das suas principais causas foram o renascimento cultural e científico, que trouxe como característica o humanismo, que se atentava às necessidades humanas e não divinas, e a reforma protestante, que inspirou o senso crítico sobre o mundo e tudo o que nos cerca. Outro nome significante para a Revolução Científica, e que não pode deixar de ser citado, é Galileu Galilei. Foi batizado de pai da ciência moderna, depois de seus grandes feitos que somaram para o desenvolvimento da ciência no mundo. Galileu acreditava que a comprovação de uma teoria é alcançada somente através de experimentações, que hoje pode ser associado aos métodos científicos, que é seguido rigorosamente com observação, questionamento, hipótese, experimentações e teoria, respectivamente. Galileu enfrentou o interrogatório da Inquisição, logo após ser acusado de trabalhar contra a Igreja Católica, por afirmar que a Terra não era um ponto fixo no universo. Foi obrigado a desmentir suas teorias para não ser morto, porém mais tarde continuou estudando. Lembrando que não havia muitos recursos tecnológicos que facilitavam os estudos, mas mesmo assim Galileu se destacou conseguindo fazer observações sobre o mundo como ninguém havia feito antes. A partir da Revolução Científica, o mundo se desenvolveu grandemente em questões de tecnologias a favor da medicina, química, física, biologia, economia, história, etc. Voltando ao início do vídeo, o conceito de ciência se alterou no decorrer do tempo e das épocas em que passou, mas podemos afirmar que atualmente a ciência é o aprofundamento do estudo de qualquer assunto, seguido de experimentações, que é usado para gerar novas tecnologias e auxiliar no desenvolvimento contínuo do mundo e do ser humano. Diante disto, é bem provável que o futuro do conceito da ciência se altere novamente. E há quem diga que é possível imaginar um mundo futurista com novas ciências aliadas a novas tecnologias. Bom, de uma coisa ao menos podemos ter certeza: a ciência nunca para.